Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 29. Que diz assim: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Podeis assentar? Amados, domingo anterior, nós falamos sobre Cristo, a propiciação de Deus. E hoje, nós temos uma data sazonal bem pertinente, bem interessante, que hoje nós, ou a grande maioria das pessoas, comemora a Páscoa. E nós, além de termos essa data sazonal, esse dia que as pessoas colocam nos status aí, a ressurreição, o sepulcro aberto, falando a respeito do que Cristo realizou, nós temos também o nosso culto de missão, em que nós também temos aí uma oportunidade de refletirmos a respeito da nossa responsabilidade enquanto Igreja de Jesus. Então, pensando nisso, nós queremos falar hoje sobre a Páscoa e a evangelização. Nós vamos agregar esses dois assuntos e não vejo como trabalhá-los separadamente, porque um está intrinsecamente ligado ao outro. E nós poderíamos aqui fazermos algumas perguntas, até mesmo retóricas, em relação à Páscoa, porque poderíamos perguntar o que a Páscoa tem a ver com o ato de evangelizar, pastor? Eles se correlacionam? Então, para que nós entendamos a proposta para essa noite, nós vamos procurar trazer aqui de uma forma correta e bíblica o entendimento sobre o significado da Páscoa. Até porque existem alguns conceitos, até no meio dos cristãos, em relação do que é Páscoa, qual é o seu significado, ou qual é a sua importância. Então veja bem, para isso, para que nós entendamos a forma correta e bíblica do que é a Páscoa, e por que a evangelização se correlaciona com a Páscoa, é preciso então nós desconstruirmos alguns conceitos errados. E conceitos esses não aqui são apenas errados, mas que são pagãos, que muitos de nós ainda fazemos, quando se diz respeito à Páscoa. Então, primeira coisa aqui, eu não vou adentrar muito no mérito, mas a caráter de informação, assim, de uma forma bem sintética, bem resumida, quero dizer que Páscoa não tem nada a ver com coelho. Colocaram um coelhinho lá para dizer, a Páscoa. Então já começa por aí. Não tem nada a ver com coelho. Páscoa não tem nada a ver com coelho. E muito menos com ovo de chocolate. Primeiro que coelho não põe ovos, né? A gente já sabe disso. Aí tem toda uma história mística, toda uma história pagã em relação ao porquê do coelho, o porquê dos ovos coloridos, aquela coisa, e depois eu não vou entrar no mérito. Mas sim, a caráter de informação, porque isso nós como igreja já deveríamos saber. Já deveríamos ter o conceito bíblico e teológico em relação a esse assunto bem definido. Mas é necessário que a gente pelo menos refute e já diga: Páscoa não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com ovo de chocolate. Isso é paganismo. Coelho, o ovo de chocolate é paganismo. Ah, pastor, eu dei um ovo de chocolate para o meu filho. Não vou entrar no mérito agora com você.
mas eu também tenho filho. Tem uma filha, né? E ela chegou no mercado. Primeiro que você viu o preço que estava o ovo do chocolate? Não é o ovo do coelho, não, porque o coelho não tem ovo, né? Um absurdo! Mas não foi só por causa do absurdo, não, né? É porque se eu compro e dou, eu estou ensinando errado. Estou ensinando uma inverdade para a criança. Eu disse para ela, não vou comprar. Por quê, pai? Porque é errado. Você precisa entender realmente o que significa Páscoa, biblicamente. Aí outra hora a gente come chocolate. Na hora que baratear, porque agora passou a Páscoa, vai cair o preço lá embaixo. Aí é a hora dos crentes comprar e dizer assim, isso aqui não é ovo do coelho, isso aqui não tem nada a ver com Páscoa, isso aqui é chocolate no formato de um ovo. E dê para o moleque para matar a lombriga para ele ficar satisfeito. Esse é o conceito correto. Agora, outra situação que a gente vê muito é que a ênfase da Páscoa é que as pessoas arremetem com a ressurreição. Embora se celebre a ressurreição do Senhor Jesus no domingo de Páscoa, a ressurreição, ela basicamente se correlaciona com a Páscoa. Mas a Páscoa em si ainda não é a ressurreição. Então, para que nós entendamos de fato sobre esse assunto, nós vamos primeiro a definição etimológica, como também a definição teológica do termo. Para que nós entendamos isso aqui, o que eu quero propor para vocês essa noite. Primeiro que, no hebraico, Páscoa é pechá, que significa passar por cima. Vem do verbo passar, que é saltar ou passar. Desse modo, o significado passar por cima transmite o sentido de poupar. De poupar. Ou seja, passar por cima por misericórdia. O juízo de Deus, ele passou por cima dos israelitas. A primeira referência bíblica que nós temos da Páscoa está em Êxodo capítulo 12. E aonde que nós, cristãos, deveríamos ir quando se fala de Páscoa. Mas muitas das vezes nós vamos nos parametrizar pelos conceitos e valores que não são cristãos. Que até a cristandade, entre aspas, contemporânea, sincrética, tem trazido, introduzido em seus conceitos e valores, em seus cultos. Porém, queridos, o que nós precisamos entender, e que Moisés vai relatar no livro do Êxodo, capítulo 12, é que o povo de Israel estava no Egito, escravizado, por longos anos. E eles então lá, na sua escravidão, clamam a Deus por um libertador. Clama a Deus para que pudesse libertá-los. E Deus então levanta, suscita Moisés e o envia. Para que, através da sua vida, fosse usado por Deus para anunciar o meio da salvação do povo de Israel. E de que forma Deus fez isso? Deus pressionou o faraó usando vários milagres. Mas especificamente as 10 pragas que nós conhecemos, as pragas do Egito. E a última praga foi a mais, digamos, a mais contundente, a mais, em que demonstrou a operosidade e o poder do Deus de Israel. A morte dos primogênitos. Moisés, então, ele anuncia a Israel. O interessante, que não era só para os egípcios, mas Israel também foi avisado. Olha, Deus vai trazer um anjo destruidor. E ele vai passar. E a casa pela qual não estiver com sangue sobre os umbrais, vai haver morte.
Porém, na casa em que o anjo chegar e tiver o sangue, ele vai passar por cima. Daí vem o nome e o termo Páscoa. Passar por cima. Está ficando claro? Amém? Então, o conceito teológico de Páscoa é o ato de misericórdia de Deus de não aplicar sobre aquele que merece a punição. E aí Moisés, então, fala a Israel: olha, aquele que não obedecer, aquele que não crer, porque imagine você, será que imolar um cordeiro, pegar do seu sangue e passar nos umbrais da porta, será que isso vai ter algum sentido, algum valor, para que então não venha perecer? Era necessário ter fé, era necessário crer. Independente da idade do filho, se não houvesse fé e crer que aquele sangue pudesse livrar, o anjo então aplicaria a sentença naquela casa. Mas, queridos, há esperança para eles, para todos aqueles que creram no que Moisés estava anunciando. E a mensagem era: mate o cordeiro, passe o sangue dele nos umbrais. Então, quando o anjo da morte chegar à casa e vir o sangue, ele vai entender que ali houve fé. Houve fé no sacrifício do cordeiro. E assim ele, Páscoa, assim ele passará por cima. A Páscoa tinha a ver com a libertação. A libertação do povo. Do quê? Da escravidão. E isso por meio do sangue do cordeiro. O povo então creu na palavra de Moisés, e porque eles creram e obedeceram à instrução de Deus, eles foram salvos. Não só da morte do primogênito, mas foram salvos da escravidão. Então, o que foi instituído lá e celebrado lá em Êxodo apontava para o sacrifício vicário de Cristo Jesus. Então, etimologicamente, Páscoa significa passar por cima, por misericórdia. E o conceito teológico significa que foi o ato em que se deu e aconteceu no período em que o povo de Israel estava sendo tirado por Deus de mãos fortes da escravidão do Egito. E eles creram na mensagem, obedeceram a mensagem. E por isso, em nenhuma casa dos egípcios, ou melhor, dos israelitas, houve morte. Apenas na casa dos egípcios. Então, queridos, partindo desse princípio, desse entendimento, desse esclarecimento, nós vamos ao tema que nós temos essa noite: a Páscoa e a evangelização. O primeiro ponto aqui que eu quero destacar, e hoje eu vou ser não tanto nem metodista nem presbiteriano, vou ser diferente, 2 tópicos só para nós. Não vamos exaurir todo o assunto. Haja vista, eu já falei muito do que eu vou falar hoje no domingo passado. O primeiro ponto que eu quero destacar é que a Páscoa fala da morte para se obter vida. O texto que nós lemos, que fizemos menção, João, o cenário era esse, estava no Jordão batizando, repreendendo muitos religiosos da sua época, então Jesus vai até ele. E o texto diz que no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e ele disse para quem estava ali, para sua audiência, de forma espantosa, de forma com admiração, ele diz: vejam! E ele fala: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa fala da morte para se obter vida. Em 1 Coríntios 5, verso 7, parte B, Paulo vai declarar o seguinte: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Em outra versão vai dizer: porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi entregue por nós.
O homem, por causa dos seus pecados, merece morrer. Ora, outra a gente escuta aquela frase que muitas pessoas dizem assim: eu não sei porque pessoas boas, porque acontece tantas coisas ruins com pessoas boas. E a resposta de R.C. Sproul é dizer o seguinte: isso aconteceu apenas uma vez. E ele se entregou voluntariamente. Você entendeu a resposta? A gente às vezes pensa assim: eu não sei por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. A resposta é, eu vou repetir para ver se cai a ficha, para ver se a gente entende. Ele disse: isso aconteceu apenas uma vez. E ele se entregou voluntariamente. Nós não somos bons. Nós não somos bons. Ah, eu sou bonzinho. Não é. Você não é. Você só não é maligno do jeito que era para ser porque Deus colocou um freio em mim e você. Nós somos tão ruins como nós deveríamos ser porque Deus colocou um freio em nós. O homem, por causa dos seus pecados, ele merece morrer. Essa é a justa condenação por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E olha, o ser humano, por si só, ele não pode livrar-se do seu pecado. Ele não pode expiar o seu próprio pecado. Não há nada em nós que possamos fazer para que possamos nos auto-justificar. Porque a palavra diz que aquele que peca é escravo do pecado. O ser humano não pode ser salvo em seu pecado. Mas ele precisa ser salvo do pecado. E não foi nós, não foi o homem que providenciou a sua redenção. Foi o que nós aprendemos domingo. Deus propiciou a si mesmo. Cristo é a propiciação de Deus para que nós fôssemos declarados justos. Então, quem é que faz isso? Deus é quem realiza essa obra. Deus então proveu uma solução justa. E qual que é essa solução? O inocente vai morrer no lugar do culpado. O inocente vai levar a culpa do corrupto como ele. Então Jesus encarnou. Jesus se fez homem. Tomou a nossa forma. Como diz, ele tabernaculou. O único homem inocente. E ele morreu para pagar pelo pecado do seu povo. O castigo que hoje nos proporciona paz estava sobre ele. Diz o profeta Isaías, no capítulo 53, que ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, ele levou sobre si. Por isso Jesus é o verdadeiro cordeiro, do qual o cordeiro da Páscoa no Egito tinha sido um tipo vívido, conforme Êxodo 12, verso 5. É por isso que João faz essa grande afirmação. Vejam, observem, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O significado da Páscoa para nós cristãos é que, por nós sermos pecadores, o nosso resultado final, se Deus não tivesse se movimentado em nosso favor, se Ele não fosse gracioso como Ele foi e tem sido para conosco, era que Ele deveria derramar sua ira sobre cada um de nós. Haja vista a palavra do Senhor, vai dizer o mesmo João capítulo 3, no verso de número 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida,
Aí tem uma adversativa que vai dizer, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aquele que não tem Jesus, a ira de Deus está pairando sobre a sua cabeça. Essa é uma verdade bíblica. E aí, queridos, nós vemos aqui que esse é o significado da Páscoa. Merecedores da ira de Deus. E era necessário que Deus fizesse algo por nós. Então ele propicia Jesus. Ele propicia o cordeiro. Aquele cordeiro que os israelitas imolaram lá, em Êxodo 12, apontava para o cordeiro perfeito que viria, a qual veio, a qual foi a cruz no nosso lugar. E o segundo ponto que eu quero destacar aqui, além da Páscoa falar da morte para se obter vida, ela é a mensagem do Evangelho. É por isso que é a Páscoa e a evangelização. A mensagem inicial das boas novas, da boa notícia, começa com a notícia perturbadora, que hoje a igreja brasileira não quer dar para as pessoas. Não querem falar. E qual que é essa notícia, pastor? Deus está irado com os homens. O Evangelho começa com essa mensagem. Deus está irado com os homens. Deus está irado com os pecadores impenitentes, que pecam todos os dias, deliberadamente, contra um Deus santo. E Paulo revela isso no Evangelho que pregava, Romanos 1, verso 18. Ele diz, portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem, que sufocam a verdade pela injustiça. Os homens quebraram um relacionamento com Deus. E o seu relacionamento com os homens. Por isso Deus está irado. Mas a boa notícia do Evangelho é que mesmo os homens merecendo a justa retribuição pelos seus pecados, Deus resolve nos salvar pelo sacrifício de seu Filho, a quem Ele propicia, a quem Ele coloca como propiciação pelos nossos pecados. Isso é Páscoa. Amém? Isso é Páscoa. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. A Páscoa fala propriamente do momento do sacrifício do Cordeiro. É por isso que eu disse que ela não fala tanto da ressurreição. Páscoa não é ressurreição. Páscoa é o momento do sofrimento do Cordeiro. Do Cordeiro ser imolado. Do sangue ser vertido e derramado. A ressurreição é a coroação da Páscoa. É a obra definitiva do Deus Santo, ressurreto dentre os mortos. Agora o que nós precisamos entender é o seguinte, que aqueles que receberam o Evangelho, que creram na mensagem, olha, vocês estão perdidos. Vocês merecem a ira de Deus. É a justa ira de Deus sobre vocês. Porque vocês são pecadores. Porque vocês pecam. Mas olha, Deus não é só justo, não é só santo, mas Ele também, Ele é amoroso. Porque as pessoas confundem esses atributos de Deus. Por Ele ser santo, Ele não pode coadunar com aquilo que é errado, com aquilo que é pecado. Por Ele ser justo, Ele tem que cobrar o pecado dos pecadores. E como então declarar injustos como justos? Aí Ele então derrama a sua ira sobre o próprio Filho, para que Ele pudesse ser justo e declarar injustos como eu e você como justos. Porque Ele cobrou em Cristo Jesus, o Cordeiro que foi imolado, que derramou seu sangue na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ser resgatados dos nossos pecados.
Isso demonstra o amor de Deus. Nós não merecemos. Tem muita gente que fica batendo no peito. Eu mereço as bênçãos de Deus, eu mereço. E por céu, você não merece. Eu não mereço, nós não merecemos. Se somos salvos, se estamos sendo salvos, é por graça, por misericórdia daquele que pode abençoar e ser gracioso para homens e mulheres tão vis como eu e você. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Isaías descreve que, como ovelha muda, diante dos seus tosquenejadores, Cristo foi em dar uma palavra, carregando sobre si o peso dos nossos pecados. Foi imolado num sacrifício cruento, terrível, até declarar: está consumado. A conta está paga. Agora, quando nós ouvimos isso, e que nós cremos que esse sangue de Cristo, que é algo extraordinário, precioso, Pedro, ele repreende a igreja no capítulo 1, a partir do verso 18 e 19, ele diz: olha, vocês têm que saber como vocês andam. Porque não é com coisas corruptíveis como prata, ouro, pedra preciosa que vocês foram resgatados da vossa maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Aleluia! O sangue foi derramado. O preço foi pago, e eu volto a dizer, como eu disse domingo passado, esse preço não foi pago a Satanás, como muitos hereges desse último tempo diz. O preço foi pago ao Deus Santo. Era Deus que exigia a morte. A morte do culpado era Deus que sempre exigiu. E ele derramou o sangue e disse assim: está consumado. Não foi a Satanás que foi pago o preço, foi ao Deus Santo Poderoso, porque ele exigia o preço por causa dos nossos pecados. E Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele então deu a sua vida voluntariamente. E ao dar a sua vida, por amor, nós podemos, crendo no que ele fez, crendo na sua obra redentiva, e esse crer não é inato, não é intrínseco em mim e em você, isso vem de Deus também. Não vou entrar muito no mérito não, né? Amém. Vem quarta-feira que você vai entender. Nem isso. Até nisso, para crer, Deus vai lá e movimentou. E o Espírito Santo, como agora eu estou falando aqui, eu não posso mover o seu coração, mas aquele que te trouxe aqui pode mover o seu coração. E se ele quiser, vai fazer. Eu creio nisso. Mas aquele que creu na mensagem do Evangelho, no que Cristo fez na cruz do Calvário, que foi suficiente para nos livrar dessa justa retribuição de Deus. A Páscoa. Ele passou por cima, a ira de Deus passa por cima, porque o sangue está lá, o sangue está sobre nós. O selo, o Espírito Santo está habitando em nosso coração. Então, quando a justa retribuição de Deus vem sobre nós, ele olha e vê o sangue de Cristo Jesus. Então, ele passa por cima. Isso é Páscoa. Agora, depois de salvos aí pela fé do Cordeiro de Deus, nós precisamos fazer o quê? É só nos alegrar? É só festejar, celebrar? Não. Nós precisamos anunciar esse Evangelho. Nós precisamos anunciar essa notícia até os confins do mundo. O próprio Senhor Jesus nos comissionou a fazer isso. Aquele que morreu na cruz do Calvário derramou seu sangue em nosso lugar. Depois de haver ressurreto dentre os mortos,
convoca os seus discípulos e diz: "É-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora eu vou outorgar a vocês. Vão! Enquanto vocês estiverem indo, peguem o Evangelho. Ensina a guardar tudo que eu ensinei a vocês. Batiza-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Jesus, como nos comissionou a fazer, ele: "Pastor, mas eu não sou evangelista." Todos nós somos evangelistas. Nós já entendemos que é Páscoa, agora nós temos que anunciar essa Páscoa. Não é ficar vestindo de coelhinho lá na sua casa para os filhinhos, para você brincar, não. Isso não é Páscoa. Não é cantando aquela musiquinha do tempo que amarrava cachorro com linguiça. Vocês lembram, né? Eu não sei se eu vou estragar vocês cantando esse troço aqui, mas é só para refutar. Coelhinho da Páscoa que trazes para mim. Vocês já cantaram, eu sei que vocês já cantaram. Vocês estão olhando tudo para mim, mas vocês já cantaram esse troço. Sim ou não? Ah, vocês não cantaram. 1 ovo, 2 ovo, 3 ovo. Antigamente dava para comprar até 3, né? Hoje não dá para comprar nem meio, né? Anunciar a Páscoa bíblica verdadeira. Esse é um entendimento claro das Escrituras. Ou nós somos, tem uma frase que diz assim: ou nós somos cada crente, ou nós somos um missionário, ou nós somos um desobediente. Todos nós somos um missionário potencial. Seu campo de ação, seu campo missionário, onde é? Sua casa, seu trabalho, faculdade onde você estuda. Porque tem uma vergonha essa crentaiada contemporânea. E aí eu falo de um aspecto geral. Porque hoje tem uma crentaiada que só é crente dentro da igreja. Quando sai lá fora, na faculdade, só o sangue de Jesus. Quando está no trabalho, ele é pior do que o Belial que está lá fora. A ponto do próprio colega de trabalho dizer assim: para mim ser crente igual fulano, Deus me livre. Ele ainda fala: Deus me livre. Olha o que Jesus sofreu. Olha o preço que foi pago. Por isso a Páscoa, a ira de Deus se desviou de nós por causa do que Cristo fez na cruz. Agora Ele nos comissiona a levar a sua palavra, essa mensagem de que Deus está irado, mas que Deus, por ser justo, por ser um Deus santo, providenciou um meio, e o meio é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos comissionados a evangelizar, a proclamar essa boa notícia, que o sangue do Cordeiro que foi derramado a fim de satisfazer a justiça de Deus, nos cobrindo com a sua misericórdia, também pode cobrir a muitos outros. E agora podemos em Cristo, pelo seu sangue, o passar por cima por misericórdia. Deus olha para nós e Páscoa. Agora vocês vão. Vocês precisam anunciar. A condição para que o homem desfrute desse livramento, qual que é? Da mesma maneira que aconteceu lá em Êxodo. Precisa crer na mensagem. Precisa crer na pregação do Evangelho. O Evangelho é Cristo, a graça é Cristo. De que Cristo, como Cordeiro de Deus, padeceu uma única vez. E que o seu sacrifício nos torna aceitáveis diante de Deus. Nós só somos aceitos diante de Deus não por aquilo que fazemos. Não é pela roupa que vestimos. Não é pela música que cantamos. Nós só somos aceitos diante de Deus. E não somos fulminados por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Precisa crer nessa mensagem, nessa pregação. O homem, a mulher, o jovem, a criança precisa crer no poder do sangue do Cordeiro.
Agora, queridos, Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Nós temos essa missão. Nós precisamos evangelizar. Nós queremos ver essas poltronas cheias de pessoas. A gente até diz isso. Eu queria ver essa igreja cheia. Assim, não cabendo. A gente tem que arrebentar essas paredes. Sim, que maravilha. Meu sonho. Oro todas as madrugadas por isso. A pergunta é, em relação a esse desejo, o que nós estamos fazendo a respeito? Quantas vezes nós temos orado para que o Senhor salve? Quantas vezes nos colocamos diante do Senhor e falamos, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite. Nós cantamos, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. E a pessoa está morrendo do nosso lado. E quando a gente fala alguma coisa, ainda fala errado, né? A gente olha e fala assim, Jesus te ama, viu? Isso não é evangelho, não. Vamos lá na minha igreja? Então, tem que convidar também. Tem que trazer para cá para ouvir a palavra também. Mas também não é evangelho. Francisco de Assis tem uma frase interessante que ele diz assim, pregue a palavra o tempo todo. Se necessário for, use as palavras. Queridos, nós temos que ter tanto de Deus na nossa vida que as pessoas têm que sentir, têm que olhar para nós e ver Jesus. Como é que ele vai ver? Nas nossas ações, nas nossas palavras, no nosso procedimento, no nosso posicionamento. Somos imperfeitos ainda? Claro que somos. Nós pecamos ainda? Pecamos. Nós somos pecadores redimidos. Mas nós somos comissionados. O sangue está sobre nós. Ele diz, agora vocês vão. Já que agora alguém pagou, existem outros que o meu filho também morreu na cruz por causa deles. E eles precisam ser arrebanhados. Sabe quem Deus vai usar para isso? Você. Não é o pastor. Eu também. Eu tenho a minha parte ativa nisso. Mas Deus quer usar quem? Você. A igreja. Que essa não seja a nossa realidade, na realidade de nenhum de vocês. Mas às vezes acontece da gente trabalhar 10 anos com a pessoa e nunca falamos absolutamente nada de Jesus para ela. E pior, nem testemunho de crente damos. Aí às vezes quando a gente faz um culto, que hoje está um problema sério. A gente faz um culto. Fulano, vamos no culto lá na minha casa. A pessoa fala, rapaz, mas era crente, nem sabia que era. Precisamos mudar esse conceito, essa postura. O Senhor quer nos chamar a atenção para isso. Nós temos a missão e nós precisamos evangelizar. E evangelizar aqui, queridos, é proclamar o Evangelho. Nós somos arautos do Senhor. Deus não nos chamou para vir só aqui nos domingos e celebrar, cantar músicas legais, bacanas, bonitas, sentir a presença do Senhor. Não. O nosso culto de fato, a nossa vida de adoração e de entrega ao Senhor é lá, na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade onde nós estamos. É lá que nós precisamos, já que fomos aceitos, salvos. Pastor, o senhor está falando que nós já fomos salvos, mas não acredito na minha salvação, não. Aí você tem que vir aqui para conversar comigo lá no gabinete. Você vem na quarta-feira aqui para você entender. Se você tem dúvida que você é salvo, se você está na igreja, se você serve a Jesus, se você tem dúvida da sua salvação, tem que rever alguns conceitos. Para concluirmos, a Páscoa é o anúncio do Evangelho. E é a fé
A fé ao Cordeiro de Deus que nos salva. É crer que o sacrifício de Cristo é suficiente. E aqui eu vou abrir um parênteses, né, porque eu não posso deixar de falar. O sinergista, ele acredita que ele tem que fazer alguma coisa. O que Cristo fez não é o suficiente para que ele possa ser salvo. Não. Não há nada que possamos acrescentar ao sacrifício perfeito, o sacrifício propiciatório de Cristo na cruz. Não há nada que podemos acrescentar a isso. E a fé no que Cristo fez nos salva do quê? Nos salva do inferno. Nos salva da ira de Deus. Pastor, mas como é que é isso? Vou falar um negócio para você. Se você não dormir de noite, meu sonho. Você não durma mesmo. Liga para mim, liga para o presbítero Devaí, Sanlai. Pega o telefone desse presbítero aí. Silvio, Elias, tem um monte de presbítero aí. Carlos, liga para eles também. Tomara que tu não durma de noite, preocupado com isso. Mas pensa uma coisa. O pastor está falando ira de Deus, não sei o que. É. Sabe, naquele dia lá no Egito, esse Deus que eu estou falando aqui, ele matou crianças. Ou não? Sim ou não? Sim. Foi crianças que ele matou. Pregam e confunde o que é amor de Deus com conivência de coisa errada. Que Deus ele vai descer ao nosso nível, ele nunca vai fazer isso. Hoje as pessoas não tremem diante de Deus. Não têm os seus corações compungidos diante desse Deus santo que está aqui passeando na nave dessa igreja nessa noite. Não há respeito, consideração, por causa da deturpação do Evangelho. Mas naquele dia lá no Egito, quem matou as crianças? Quem foi? Foi Deus. Por isso que eu falo, irmãos, e às vezes eu falo assim, vocês ficam olhando, eu falo isso porque, sabe, eu quero que você entenda, em nome de Jesus, eu não posso mudar a sua mente. Se eu pudesse, eu ia e mexia, e eu não posso. Mas eu vou enfatizar, eu vou gritar, eu vou falar aqui, em belos pulmões, para que você pelo menos ouça a minha voz. Que o pecado é gravíssimo. É tão grave que Deus matou o seu próprio filho. Você imagina, se ele não poupou o próprio filho, imagina o que ele não pode fazer comigo, com você. Então, se nós fomos alcançados por esse sangue estar sobre a nossa vida, nós temos a responsabilidade de falar disso. De proclamar, eu tenho algo, eu alcancei algo, agora eu quero compartilhar com os meus familiares, com os meus colegas de trabalho, com meus colegas de faculdade, aonde eu for, eu preciso ser uma luz, eu preciso ser sal da terra. Ah, entenda que se você for isso, você vai enfrentar oposição, inimizade. E entenda, muitas dessas amizades que você nutre, se você decidir, se você for convencido pelo Espírito nessa noite e encontrado por Jesus e caminhar com Ele, você vai ter que abrir mão dessas suas amizades. Agora, entendamos uma coisa. Nós definimos tudo o que é Páscoa, mas, de fato, nós até hoje colocamos, né, no WhatsApp lá, Páscoa, mas nós não celebramos a Páscoa. Por que nós não celebramos? Porque nós não precisamos mais de sacrifícios. Páscoa é sacrifício. Então não precisamos que o cordeiro morra de novo. No Antigo Testamento, depois de Êxodo 12, todo ano, anualmente, eles comemoravam. Eles relembravam esse momento.
Porque, queridos, o que nós precisamos entender é que a Páscoa ela anuncia ou anunciava o Messias que viria. Ele já veio. Ele já foi à cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora a ceia anuncia o Cordeiro que já veio. E quando nós chegamos ali e nos assentamos à mesa no dia da ceia, a palavra do Senhor nos ensina o seguinte: que quando você comer do pão, beber do cálice, anuncia a morte do Senhor, até que Ele venha. Nós celebramos a ceia como um memorial, para nos relembrar o que Cristo, nosso Cordeiro Pascal, a nossa Páscoa, sofreu na cruz do Calvário. Aquilo que Ele realizou por suas ovelhas, e não é para todo mundo, é para suas ovelhas. Amém? Como Paulo nos ensina. Na carta dos Coríntios, capítulo 11. E possamos anunciar a morte até que Ele venha. A Páscoa e a evangelização. Cristo já veio. A Páscoa anunciava o Messias que viria. A ceia anuncia o Cristo que já veio. Então nós sabemos que a ira de Deus passa por cima por causa do que Cristo fez. Agora vamos atrás daqueles que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho. Ou se ouviram um evangelho sincrético, diluído, híbrido, misturado. Vamos anunciar a palavra na sua integridade. Que sejamos instrumentos do Senhor nesse tempo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pega um porrete, dá na cabeça do coelho, mete o bicudo nele e entra aqui no que nós falamos nessa noite. Isso para a glória de Deus. Amém? Ok, queridos. Eu quero aqui, antes de orarmos e de dar os avisos a vocês, eu quero externar a nossa alegria e gratidão por ter alguns irmãos, amigos que compartilham conosco e cultuaram conosco nessa noite. Podiam estar em vários lugares, mas decidiram estar aqui. Isso alegra o nosso coração, em poder recebê-los. Eu sei que hoje, nós já não somos muitos, né? Mas hoje tem uma galera boa aí, viajando, festejando, aproveitando o feriado. Mas eu estou feliz porque você veio. Apesar do feriado, outros chegaram quase agora, né, cansados de um lugar e outro. Vou na igreja, amém, glória a Jesus. Você não veio por causa de mim, você veio por causa de Cristo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu quero aqui, alguns eu já